Estamos aqui na Universidade Federal do ABC, somos a turma de Licenciatura em Filosofia, estágio 4, e estamos preparando para vocês aqui uma discussão com o título Quem tem medo da diversidade? Meu nome é César, estou aqui com a Beatriz e com o Gabriel. Nós vamos comentar a respeito de um fato que aconteceu em 2019, durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. A notícia que está disponível no site da Folha de São Paulo diz assim: Marcelo Crivella manda censurar histórias em quadrinhos dos Vingadores na Bienal do Livro no Rio. Gibi traz imagens de dois rapazes se beijando completamente vestidos. Fiquei pensando sobre isso, se isso de fato demonstra uma relação autoritária e arbitrária por parte desse servidor público. Né? É exatamente sobre isso que Foucault trata. Ele diz que essa apropriação ela já vem das bases da sociedade, da relação familiar, que é baseada numa relação de senhor e servo. Então você tem o pai que manda na esposa e manda nos filhos. Essa relação é uma relação desigual, né? E o pai tem autoridade total e absoluta dentro da família. E que esse modelo de micro-relação se reflete no restante da sociedade e nas relações também onde há poder desigual. Então é o que acontece ali. O prefeito, ele como um defensor da família, ele representa, sendo ele um pastor da igreja evangélica neopentecostal, ele se sente autorizado a intervir na sociedade como um pai que vai educá-la. Proibir os meus filhos de lerem isso ou verem aquilo. Então essa relação de poder ela já está naturalizada na família. E ninguém discute, ninguém fala, olha, o pai não pode fazer isso, porque todo mundo acha, no senso comum, que o que é a autoridade do pai é assim mesmo. É tentar controlar o comportamento da sociedade a partir de um determinado ponto de vista. É lógico que é um ponto de vista religioso. Eu queria entender um pouco melhor a relação entre essas micro-relações, essa microfísica do poder, e esse ato mais macro, digamos assim, que foi o ato autoritário do Crivella. Não são as instituições que promovem, né, o poder, elas usufruem o poder que elas recebem. Então os homens oprimem as mulheres, os pais oprimem os filhos, o patrão oprime o empregado. Então quando o prefeito oprime a população, aí você reclama, mas existem muitas relações de opressão acontecendo na sociedade simultaneamente. E isso é o que legitima a ação autoritária de um executivo. A vigilância, digamos assim, contra o pecado é que vai dar ao Crivella ao apoio que a sua igreja lhe entrega. O caso é que, juridicamente, isso não é aceitável. O pecado não é um aspecto jurídico. O pecado não é um aspecto laico. O pecado é um aspecto religioso e que só faz sentido dentro da religião. Né? Ele, como prefeito, ele não pode se comportar como um pastor dentro da sua igreja. Ele tem que se comportar como um prefeito que foi eleito pelo povo, um povo diversificado, do qual fazem parte os homossexuais. Eu fiquei pensando se, nessa sua fala, se tem então um elemento de corrupção aí, que é uma corrupção do governo da instância pública para interesses privados, né? Tá trazendo no âmbito público uma medida que só tem fundamento dentro de uma moralidade cristã bem específica, de uma orientação religiosa bem específica, se esse elemento pode ser considerado um elemento de corrupção, né? Um movimento que está corrompendo justamente essa relação de distinção entre público e privado. A gente pode ver a corrupção como um aspecto de decadência, no sentido de origem no grego, né? Uma coisa que se corrompe é uma coisa que vai perdendo a sua vitalidade, a sua integridade. Essa questão da homossexualidade só tem esse aspecto dentro dessa religião. Muitas outras religiões de outros matizes não têm esse problema.
Então a gente não pode dizer que é um problema religioso, é um problema dessa religião. Na medida em que esse grupo se impõe por pressão ao restante da população, isso eu considero que é perda de integridade. Não é censura nem homofobia, como muitos pensam, disse o prefeito na postagem. A questão envolvendo os gibis da Bienal tem um objetivo bem claro: cumprir o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Queremos apenas preservar nossas crianças, lutar em defesa das famílias brasileiras e cumprir a lei que chama, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente como uma espécie de anteparo ou de suporte para a decisão que ele tomou. Na questão da psiquiatrização da vida, né, psiquiatrização da sociedade, que ele trabalha naquele ensaio Poder Psiquiátrico, né, todos nós temos um diagnóstico psiquiátrico hoje. Ninguém está livre de estar sobre o poder da psiquiatria. Na família, cada elemento familiar tem o seu diagnóstico. A mulher é a histeria, é a mulher histérica. A criança é a onanista, a criança masturbadora. Você vigia, você cerceia, você controla, você castiga. E o homem é o perverso, o homem pervertido. Nesse caso, a homossexualidade, nesse caso, o gibi, a sexualidade masculina. Então, aquilo é pervertido. A homossexualidade, ela é vista e foi vista pela psiquiatria por muito tempo como uma doença que precisava ser curada. Não é acaso que dentro das religiões evangélicas surgiu a falácia da cura gay. Então vai ter o ex-gay, o pastor que era gay e essa coisa toda que era para mostrar que realmente a homossexualidade é uma doença que precisa ser remediada, precisa ser tratada, precisa ser combatida. Inventar uma vacina, porque a sociedade não pode ser saudável com esse tipo de comportamento. Eu queria fazer uma pergunta a respeito de como que Foucault enxerga isso de uma forma combativa, digamos assim. Como que ele se contrapõe a isso? Ele vai chegar na questão da psiquiatrização, por exemplo, né? Que tirou as pessoas dos manicômios, devolveu as pessoas para a sociedade, colocou as crianças com deficiência na mesma sala de aula junto com as crianças que não têm deficiência. Até o próprio fato da homossexualidade ter saído do rol de doenças, né, de patologias da medicina, também é resultado dessa psiquiatrização. Mas quem vai dar uma fórmula melhor para isso é um outro filósofo, um filósofo argentino, naturalizado mexicano, que é o Henrique Dussel. Ele vai trabalhar com a questão baseada nos evangelhos de Jesus, né, os conceitos de alteridade. A ideia de que você vai colocar qualquer problema em discussão a partir da visão do outro oprimido. Então você não vai pensar as coisas do ponto de vista do opressor, ou do ponto de vista do senso comum. O oprimido sempre vai ser o outro, né? Mesmo que for você mesmo o oprimido, você é o outro, né? O mesmo é o poder. Ele, inclusive, divide, né, subdivide essa questão da alteridade em 4 pontos importantes. Um é a política, a erótica, a pedagógica e o antifetichismo. A política é a relação social, que tem muito do conceito cristão, de que todos são irmãos. A erótica se manifesta nas relações de carne. E, no caso, você vai ter a relação entre amantes. Da pedagógica, que é a relação entre o mestre e o aprendiz, a relação entre o pai e o filho. São todas relações que estão nessa micro-relação de poder Foucaultiana também. E o último, antifetichismo. O fetichismo é quando você fecha a questão do poder. O poder se torna um fim em si mesmo e se torna quase uma coisa sagrada. Então você precisa romper esse fetichismo, você precisa abrir e criar uma estratégia de entrada, de abertura no fetichismo, para que esse fetichismo se dissolva. Essa é a discussão da alteridade. Acabar com a relação de opressão que existe, de opressor e oprimido. Então o que nós temos aqui, para mim, é isso. É uma relação de opressão, de um fetichismo, que é o fetichismo religioso, né, das relações tanto política quanto erótica, inclusive. Um líder político, além de todos, antes de qualquer coisa, deveria pensar na situação do oprimido, né? Ele como um cara que tem o poder. Como eu posso promover uma situação de opressão tão óbvia, tão declarada, tão
tão descarada, né? Sem pensar nas consequências que aquilo pode trazer para uma parcela da sociedade que tem todos os direitos das outras, civilmente. Em vez de patologização, a gente tem uma pecadização da diversidade e o poder psiquiátrico é substituído pelo poder religioso. Então, o poder religioso é esse poder que vem anular a diversidade, a alteridade. Só complementando o que você está falando, eu estava pensando sobre que a existência, né, que há um discurso sobre a normalidade, né? Então, se existe um discurso sobre a normalidade, um discurso sobre a correta sexualidade, essas práticas que seriam desviantes desse que é tido como a norma, são combatidas, né? Isso é a questão da pedagógica. O poder religioso é o poder pedagógico. Então é o poder que entre um mestre e um discípulo. Isso também pode se tornar uma relação de opressão. Todas essas relações têm as suas disfunções, né? A disfunção na política é o fratricida, é aquele que mata o irmão, né? Na erótica é o feminicídio, né? É o marido que mata a esposa. E na pedagógica também tem uma disfunção que é esse messianismo. Quer dizer, o cara chega e fala, não, eu sei porque eu recebi uma informação, né, direta do espaço sideral, do ET Bilu, que me disse que é assim que tem que ser. E aí o mestre faz uso dessa autoridade pedagógica para oprimir. Uma pessoa religiosa, no caso cristã, né, ela deveria perceber que quando ela lê que Jesus deixou como instruções de convívio, ela é extremamente ligada com a questão da alteridade. E ele, inclusive, trouxe para perto de si aquelas pessoas que a sociedade da sua época rejeitava, né? O que esses líderes religiosos estão fazendo no exercício da política é exatamente o contrário. Então, eu não sei se é possível chamar essas pessoas realmente de cristãos. O que significa, então, essa alteridade? Essa alteridade não é converter, né? Não é homogeneizar. Transformar o outro no mesmo. Então, nesse contexto evangélico no qual o Crivella está inserido, existe muito a ideia de que é possível para eles, é possível que eles aceitam o outro, a diferença, desde que essa diferença seja anulada, desde que o outro se torne, portanto, o mesmo. Então temos o ex-gay, né, que muitas vezes se tornam pastores, até a ex-feminista. Tem um caso de uma ex-feminista que escreveu um livro que se tornou muito famoso no meio cristão, evangélico, desse contexto, claro. Temos a ex-mãe de santo, o ex-pai de santo, ou então o negro que deixa de ser militante, que passa a aceitar a lógica colonizadora, a negar a sua ancestralidade e toda a questão da própria construção do racismo no Brasil. Então ele abre mão disso para se tornar o mesmo. Jesus não era uma igreja. Na verdade, ele estava fazendo o caminho inverso. Quer dizer, as pessoas estavam inseridas numa subjetivação em que o poder pedagógico da igreja era muito forte, né? As pessoas viviam oprimidas por esse poder, né? Era uma relação muito difícil, porque as pessoas mal tinham dinheiro para comer, mas elas tinham que levar ofertas para a igreja para expiar os seus pecados, aquela coisa toda, era muito frequente isso, e a própria igreja vendia os animais para os caras, né, sacrificarem lá, então era um negócio meio estranho, né? Na verdade, aquela igreja da época de Jesus tinha se tornado um grande negócio, e que nisso é muito parecido com o nosso momento presente. Então, uma igreja é transformada numa empresa, né? Então, havia uma lógica comercial em funcionamento ali. Jesus chegou lá e tirava essas pessoas dessa lógica, tirava as pessoas dessa opressão, né? Ele não estava querendo pôr elas dentro, ele estava tirando elas de dentro disso. Quando você pega a pessoa e fala, eu aceito a diferença dele desde que ele vira o mesmo, o que você está fazendo? Você está cooptando o outro para ser o mesmo, para oprimir. Você não está libertando a pessoa, você está colocando ela do lado do opressor. E isso não é alteridade.
não tentar ocupar o lugar do opressor para deixar de ser oprimido. Eu acho que a gente trouxe aqui bastante elemento para a gente conseguir pensar tanto essas ações que vêm sendo praticadas, esses discursos de ódio, esses atos de censura que a gente tem visto no âmbito da administração pública e também nas micro-relações. Eu acho que é preciso uma postura mais crítica e mais enfática de não naturalizar essas ações e de se opor justamente a essas medidas. Para concluir, é bom que a gente lembre, né, que nem toda a sociedade está rendida a essa sanha censora, né? Então nós tivemos na própria Bienal várias reações do público se manifestando popularmente nos corredores, muita reação, né, de resistência nas redes sociais, e é bom também a gente pontuar que o STF se manifestou, isso foi divulgado, né, pela imprensa. O regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias, afirmou Dias Toffoli, presidente da Corte, que atendeu ao pedido da procuradora Raquel Doge de proibir a ação de apreensão dos livros na Bienal. Tchau! Aqueles não.